Boa tarde, eu sou Vanessa, engenheira de processos da Reúne Engenharia, e hoje eu vou falar sobre etanol de milho. Vou falar um pouco sobre o processo do milho e rotas, rendimento do milho, utilidades para o milho, a indústria cana-milho, e vou falar um pouco sobre o trabalho que a Reúne tem feito com relação ao etanol de milho. O milho, ele é recebido na usina e ele é seco e estocado. O milho, ele é colhido no começo do ano, na safra, e depois ele tem um período de safrinha. O milho, ele não é colhido o ano inteiro, mas a indústria do milho, ela trabalha o ano inteiro. Como que isso é feito? O milho, ele é seco até uns 12%, e aí, nessa qualidade, é possível estocar o milho por um longo período. Essa estocagem pode ser feita na indústria ou pode ser feita na lavoura. Quando ele é seco, é usado vapor e é usado biomassa, que pode ser o cavaco, o bagaço, que é queimado. Então é importante entender aonde que esse milho vai ser seco para saber se esse consumo de biomassa e de vapor ele tem que entrar no balanço energético da usina. Quando o milho começa o processo, nós vamos começar com a moagem. É o primeiro grande processo da usina do etanol de milho. O milho ele pode ser moído em moinho de rolos e em moinho de martelo. E ele pode passar por simples moagem ou dupla moagem. Quando falamos de dupla moagem, todo o milho ele passa 2 vezes pelo processo de moagem. Tá? E aí, depois que esse milho é moído, ele é misturado com água, que pode ser proveniente de uma captação de poço ou de rio, e também pode ser condensado que volta do processo e até mesmo vinhaça. É importante diluir esse milho numa solução aquosa, preparar essa solução aquosa, porque aí as próximas etapas, elas precisam de contato para acontecer, contato das enzimas. A primeira grande etapa em solução aquosa é a liquefação. Para chegar na liquefação, podemos ter antes a separação de fibra, no caso de que a usina queira secar essa fibra separada para ter um resíduo de milho com alto teor de fibra. E também é possível usar um processo chamado cozimento, que é feito num equipamento chamado jet cooker. O jet cooker, ele é que nem se fosse uma pistola de vapor e milho, e ele promove um inchaço do amido ao passar uma descarga de vapor a alta pressão. E isso ajuda a quebrar esse amido para chegar nos açúcares e no etanol. Em todo caso, nem toda usina tem, nem a separação de milho, nem o cozimento. Mas a liquefação em tanques com a alfa-amilase, todas têm. A liquefação em tanques, ela ocorre numa temperatura de por volta de 90 graus e é adicionado a enzima alfa-amilase para poder ativar esse processo. Essa solução de milho é chamada de slurry e ela vai ficar em contato essa solução com a temperatura, com a alfa-amilase por umas 4 horas. Quando termina a liquefação, esse produto ele é resfriado e ele vai para a fermentação. A fermentação do milho ela ocorre em batelada, é um processo de aproximadamente 40 horas. E o milho, diferente da cana, ele recebe um fermento que foi preparado para aquele volume de fermentação. Então é preparado o fermento, vai para a fermentação, o fermento ele vai crescer enquanto ele vai proporcionando formação do álcool. E aí no final desse tempo de fermentação, esse fermento, junto com o álcool, junto com os sólidos que sobraram, eles vão para o processo de destilaria. Nós temos uma integração muito grande na indústria de milho entre destilaria, peneira e evaporação. É muito mais até do que na indústria da cana. Até porque a indústria de milho ela não possui biomassa própria. Porque na cana nós temos o bagaço, que ele
vai ser queimado para produzir vapor e depois energia elétrica. Já no milho, toda a parte de sólidos ela vai para alimentação animal. No caso da indústria de milho, é muito comum, nós temos uma coluna de retificação a alta pressão, um pouco mais alta do que na cana, de maneira que a gente tenha uma pressão e um vapor que possa ir direto da destilaria para a peneira molecular. Então a gente trabalha com o topo da coluna B, podemos trabalhar com 2 quilos, com 3 quilos, de maneira a alimentar diretamente a peneira, passando o vapor de álcool apenas no superaquecedor. Também é comum o vapor de anidro da peneira ser utilizado, por exemplo, no reboiler da destilaria. Também é possível que as etapas de evaporação da vinhaça ocorram no reboiler da destilaria de maneira a produzir vapor vegetal para a coluna de vinho, sempre recirculando esse vapor. Então o vapor ele vai sendo cascateado entre as operações. Nessa etapa de destilação, peneira e evaporação é retirado então o etanol, anidro ou hidratado. A maior parte das configurações de planta de milho está para tirar o etanol anidro. Inclusive, algumas usinas têm todo o sistema energético pronto para tirar anidro, e aí, quando querem hidratado, é feita uma diluição para hidratado. Paralelo ao processo de destilação, peneira e evaporação, também temos o processo de separação de sólidos. A vinhaça, após sair da destilação, ela passa num equipamento chamado decanter, e o decanter ele vai separar uma parte de sólidos que vão para a secagem. A vinhaça concentrada, ela vai chegar a ter 35% em sólidos, vai ser misturada esse sólido separado no decanter e vai para o secador. Quando nós temos essa alimentação do secador, ela é chamada de WDG, que é o WDG é os grãos de milho molhado que vieram da destilaria, Wet Distillery Grains. Esse WDG ele vai ser seco, mas ele também pode ser utilizado para alimentação animal. Quando ele é seco, ele passa a ser chamado de DDG, que é o dry. O DDG, no nosso caso, quando juntamos com os resíduos da vinhaça, ele recebe um S no final, falando dos nutrientes solúveis que foram incorporados pela vinhaça, como os nutrientes que foram adicionados para a fermentação e o próprio fermento, que ele passa a ser um nutriente para o gado. Também temos uma etapa que, durante a concentração de vinhaça, a vinhaça é retirada do sistema e enviada para o separador de óleo. Ela vai para o separador de óleo, é uma etapa que é um tipo de centrifugação, um equipamento que chama tricanter, tira o óleo de milho e essa vinhaça volta para o processo de concentração. Para que esse processo funcione, e com esse processo, nós vamos ter um rendimento de aproximadamente 430 litros de etanol anidro por tonelada de milho. Nós vamos ter 300 a 330 quilos de DDGS por tonelada de milho e uma recuperação de óleo de 13 a 18 litros por tonelada de milho. Para que tudo isso aconteça, vamos precisar de água, vapor e energia. Esse vapor ele pode ser produzido utilizando-se bagaço, cavaco e biogás. Inclusive, estamos trabalhando numa concepção de planta com o biogás proveniente dos resíduos líquidos do milho. Ele vai ser produzido, vai todo para um sistema de geração de biogás, o efluente de milho, e aí esse biogás ele volta para a caldeira para gerar energia. Tudo isso que nós precisamos para dar apoio à planta de milho são coisas que nós temos disponíveis na planta de cana. Então aqui a cana se integra facilmente, a planta de cana com a planta de milho, elas podem ser integradas lado a lado, uma da outra, ou junto na mesma estrutura, porque a cana ela tem condições de fornecer o vapor, a energia e inclusive a água.
E trouxemos aqui também um layout de uma indústria de cana-milho, com as duas operações em conjunto. Isso é uma opção que já está consolidada, inclusive estamos começando a pensar em fermentações em conjunto cana-milho. Mas isso seria o primeiro passo da integração, ter as duas plantas operando junto. Aqui em azul temos as áreas comuns, em verde a área cana e em laranja a área milho. Temos as balanças, a amostragem de cana, a amostragem de milho, moenda, tratamento de caldo, evaporação, cozimento, aí a parte de secagem de açúcar e armazém de açúcar. Temos aqui caldeira, parte de geração de energia, substituição de energia de entrada, tratamento de efluentes. E aqui a parte de tratamento de água. Tanques de álcool em comum, bem como carregamento de álcool e de óleo em comum. Para a planta de milho, temos armazenagem de milho, amostragem de milho, armazém de DDGS, moagem de milho, liquefação, fermentação, destilaria, peneira e evaporação. E na parte superior, destilaria de cana, com a estocagem aqui. Então, veja que boa parte, até a parte aqui está separada para o administrativo, toda essa parte de caldeira, água, as esteiras de biomassa vão operar em conjunto. Queria mostrar um pouco do que a Reunion tem feito nesse trabalho. Então, a Reunion tem todo o domínio de processo, tanto de cana quanto de milho, da parte de processo, da parte de balanço, podendo fornecer diagramas de vapor, fluxogramas, lista de equipamentos, especificações técnicas, equalizações. Nós sabemos hoje que a parte de compras é uma parte essencial, então temos que ter uma especificação técnica bem feita e um comparativo muito bem feito entre cada fornecedor está entregando, porque às vezes não é só preço. Precisamos saber se estão entregando tudo igual, se tem coisa a mais, se tem coisa a menos, se não teremos problema na frente. A Reunion também hoje oferece uma solução completa. Na equipe Reunion, trabalhando internamente, nós temos um time completo com elétrica, metálica, automação, civil, tubulação. Todos funcionários Reunion, todos juntos, e isso tem nos facilitado muito. Por exemplo, quando começamos no projeto, que já corremos para definir o tamanho da caldeira, que tem um tempo de entrega muito grande, já temos que ter uma noção de como que vai ser a automação da planta, já temos que saber como que vai ser a parte elétrica da planta, para que no futuro, quando a caldeira seja entregue, tudo se conecte da melhor maneira possível. A Reunion também tem trabalhado em muito estudo de viabilidade econômica. Então, por exemplo, para uma usina decidir se vai fazer um investimento de melhoria, ou se vai fazer uma planta nova, ou se vai incluir a planta de milho, a Reunion tem feito o planejamento industrial, faz os balanços, monta a lista de equipamento, faz a viabilidade técnico-econômica. Inclusive, nós fizemos um estudo muito interessante para um grupo que estava decidindo fazer um greenfield de cana-milho. Ia ser uma usina totalmente nova, tanto cana quanto milho. E nós fizemos os balanços para chegar na melhor configuração possível de integração cana-milho. E, inclusive, definimos, com base nos valores atuais de cana, de milho, dos insumos, de DDGS, de biomassa, qual que seria a taxa de retorno de investimento, qual seria o buyback e como seria indicado instalar. Fizemos várias simulações. Vamos instalar cana e milho junto? Vamos instalar cana primeiro, milho depois? Vamos instalar milho primeiro, cana depois? Qual o tamanho da caldeira? As caldeiras vão ser iguais? Para a primeira fase já vai colocar uma caldeira grande? Como que vamos fazer toda essa divisão? Isso é muito importante para o cliente ter certeza antes de seguir com o investimento desse porte. Bom, isso era um pouco do que eu queria mostrar, tanto da parte de milho quanto da parte do trabalho da Reunion. Queria agradecer a atenção, deixar nossos dados de contato. Tem aqui meu e-mail
as redes sociais da Reunion e ficamos à disposição. Obrigada.